Seja muito bem-vinda ao Somatize, eu sou a professora Edna e hoje eu vou falar de porcentagem misturado com volume. Vem comigo. Bom, quem me pediu esse vídeo foi a Gabi Trindade e dá para fazer essa questão de mais de uma maneira, tá? Eu postei um vídeo agora, tem poucos dias, falando justamente disso, de acréscimos, né? Que é o que a gente vai fazer aqui. E eu fiz das duas maneiras. Mas aqui, basicamente, ó, a questão fala: o volume de um paralelepípedo é dado pelo produto de suas medidas, né? Então, o paralelepípedo ele tem comprimento, largura e altura. Uma caixa de sapato, uma caixa de camisa, né? Se aumentarmos 10% cada medida, seu volume será aumentado em cerca de 10% também, 11%, 20%, 30% ou 33%. Então, basicamente, eu tenho que pensar que cada unidade fica com 10% a mais, né? Então, a gente tinha, vamos supor que a gente vai jogar valores, tá? Uma maneira de fazer seria jogar valores. Então, deixa eu desenhar aqui mais ou menos. Ó, mais ou menos desenhei aqui o nosso paralelepípedo, né? Então, ele tem um comprimento, uma largura e uma altura. Então, vamos supor que eu vou jogar valores para vocês entenderem. Primeira maneira, eu vou fazer jogando valores, tá? Vou falar aqui que o meu comprimento é 5 metros, né? Ou 5 centímetros, dá no mesmo. Aqui também eu vou falar que é 5 e aqui eu vou falar que é 4. De onde que eu tirei isso? Eu jogo o valor que eu quiser, tá? Eu posso supor esse tipo de questão de porcentagem, que ele simplesmente pergunta quanto que aumenta e quanto diminui, não dá valor de nada, eu sempre posso jogar um valor, tá? Então, ó, eu tenho 5, 5 e 4. Então, qual seria o volume desse paralelepípedo? O volume é só multiplicar as dimensões. Então, o comprimento, a largura e a altura. Então, nesse caso, seria 5 vezes 5 vezes 4. 5 vezes 5 é 25, vezes 4 é 100. Então, eu teria 100 metros quadrados de volume. Ok. A questão fala se aumentarmos 10% cada medida. Então, vamos fazer agora novamente, aumentando 10% em cada uma dessas três dimensões. Então, lembrando que 10% de um número, se ele tiver zero, por exemplo, 10% de 50 vai ser 5, é só tirar o zero. Caso o número não tenha zero, eu preciso colocar uma vírgula, né? Deixando ele menor. Então, por exemplo, 10% de 5 vai ser 0,5. Eu tenho que pôr uma casa decimal. Então, seria 0,5. Mesma coisa com o 4. Ó. 10% de 4 vai ser 0,4. Então, o nosso novo paralelepípedo, em vez de 5 metros, ele vai ter 10% a mais. 10% é 0,5. Então, ele vai ter 5,5. A mesma coisa vai ser na largura. E a altura vai ser 4,4, que é os 4 que tinha mais 10%. Então, o nosso novo volume vai ser comprimento vezes largura vezes altura. Então, isso é 5,5 vezes 5,5 vezes 4,4. Então, eu vou multiplicar essas três operações, tá? Isso aqui vai dar 133,1, tá? Então, esse é o nosso volume depois que aumenta 10% de cada uma das dimensões. Então, repare, eu tinha um valor de 100 e agora eu tenho um novo valor de 133, né? Vamos arredondar porque no gabarito está arredondado. 133, né, metros quadrados aqui também. Então, eu tenho que enxergar que aumentou 33,1 metros quadrados, né? Como eu supus um valor para o volume de 100, se eu falo que aumentou 33 unidades em 100, isso significa que aumentou 33%. Por isso que eu coloquei esses números aqui de propósito para que a multiplicação desse 100, né? Então, ó, 33,1, isso aqui, ó, é um aumento de 33,1%. Então, o novo volume ficou aumentado
33,1, que é a alternativa letra E, aqui, ó, 33%. Então, essa foi a primeira maneira que eu tô fazendo, que é jogando valores. Vamos agora para a segunda maneira. A segunda maneira é o seguinte: eu vou, o volume, nós vamos multiplicar comprimento vezes largura vezes altura. Ok. Como nós vamos aumentar 10% em cada uma dessas dimensões, eu posso falar que 10%, isso é 10 sobre 100, tá? Eu posso escrever dessa forma, todo número por cento é ele sobre 100. Aqui eu posso cortar um zero, isso é 1 sobre 10. E se eu divido 1 por 10, eu chego em 0,1, tá? Então, o que eu posso falar? Que o meu comprimento, que era originalmente, digamos assim, uma unidade qualquer, agora ele passa a ser 1,1, porque aumentou 10%, aumentou 0,1, tá? Deixa eu colocar aqui, assim, ó. O nosso comprimento a gente considera que era 1, como se fosse uma ideia de totalidade, né? O valor inicial. E esse valor inicial teve um acréscimo de 10%. Então, isso aqui, ó, 1 mais 0,1. A largura também, a mesma história, ó, ela teve um acréscimo de 10%. E a altura também teve um acréscimo de 10%. Aqui, coincidentemente, é os mesmos 10%, mas podia ser 30% um, 20% o outro. Então, a gente colocaria 0,30, 0,20 e assim por diante, tá? Então, nesse caso, ó, nosso volume é 1 mais 0,1 vai dar 1,1. Então, ó, 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1, isso aqui vai dar 1,331. Então, olha só, veja bem. O volume que inicialmente daria 1, né? Simplesmente eu pensando na totalidade, daria 1, ele passa a 1,331. Então, o que significa isso? Que teve um aumento de 0,331. Isso aqui em fração, nós podemos falar que é 331 sobre 1000. 3 casas decimais, 3 zeros. Para passar para a porcentagem, eu tenho que dividir por 10, né? Eu faço uma divisão por 10. Aqui em cima eu divido por 10 e aqui embaixo eu divido por 10. Porque aí, estando aqui embaixo sobre 100, é esse número por cento. Então, nós temos aqui, ó, 331 dividido por 10, 331 dividido por 10, vai dar 33,1. E 1000 dividido por 10 vai dar 100. Então, eu tenho aqui, ó, 33,1 sobre 100. Isso é a mesma coisa que 33,1%. Então, ó, reparem que nós chegamos na mesma resposta. Ah lá, 33,1 aqui em cima, 33,1 aqui embaixo. Em cima eu joguei valores, embaixo eu só fiz o acréscimo. Então, eu considero 1 como sendo a unidade inicial e mais 0, a porcentagem de aumento. Então, duas maneiras que eu fiz essa mesma questão. Diz aí para mim nos comentários qual a maneira que você mais gostou e qual que você pretende fazer daqui para frente, se esse tipo de questão cair para você. Combinado? Um super beijo e até o próximo vídeo.